Prefeito de João Pessoa e governador da Paraíba durante 2 mandatos, o Trilhas da Democracia de hoje recebe o presidente da Fundação João Mangabeira, do Partido Socialista Brasileiro, Ricardo Coutinho. Ricardo, seja bem-vindo ao Trilhas da Democracia. A primeira pergunta que eu te faço é: quais as razões que explicam a construção de um polo de oposição em relação ao governo federal da parte da região Nordeste? É um prazer estar aqui. Eu acho que tem várias razões, né? O Nordeste, há 50 anos atrás, era um território do PDS, né? Do PDS, do Maluf, da antiga Arena. Era aqui que residia a força dos apoiadores da então ditadura. E isso, em 3 décadas, 2 décadas, foi mudando profundamente, né? Mudou. E hoje você tem o Nordeste todo, apesar de ser governado por vários partidos, mas com orientação política diferenciada, com governança diferenciada em relação ao restante do Brasil. E mudou, eu acho, porque poucos puderam entender, né, as razões desse processo. Eu vi alguns analistas políticos, né, renomados, alguns até nordestinos que trabalham no Sudeste, durante a última eleição, falando do voto do Nordeste como se fosse um voto do atraso, como se fosse um voto proveniente dos programas sociais. Resquícios do populismo. Resquícios, esse papo todo, né? Na verdade, se assim fosse, eu não teria a menor dúvida da vitória no Nordeste de Bolsonaro. Porque o discurso de Bolsonaro era exatamente o discurso para aquela população desprotegida do ponto de vista de afirmações políticas, não é? Era aquele discurso rasteiro, o discurso da bala, da violência, né, e da suposta moralidade. Esse era um discurso rasteiro, não tinha proposta nenhuma, não é? E essa região, que tem problemas, uma região com 80% do seu território no semiárido, uma região que depende da água, e a água durante todo o trajeto, toda a história do Nordeste foi um instrumento de troca eleitoral, né? Uma lata d'água valia muitos votos aqui dentro, e isso foi o que assustou profundamente as antigas oligarquias, que perderam o poder a partir da chegada, né, da chegada nos anos 2000, do governo do presidente Lula. O presidente Lula teve uma participação importantíssima, não apenas por conta do Bolsa Família, não é por conta disso, é porque deu ao Nordeste, seja com swap, que já vinha de muito tempo, mas houve um incremento importante, seja com o Porto de Pecém, lá no Ceará, seja com a Transnordestina, seja com a transposição de São Francisco, deu ao Nordeste grandes investimentos, né, estruturantes, que fizeram com que a população ficasse menos dependente, né, do político de ocasião. Para além da política de reajuste do salário mínimo, nós recebemos aqui, logo no início do programa, a economista Tânia Bacelar, que procurou explicar de alguma maneira, com dados econômicos, o porquê dessa pergunta que eu te fiz, né? Achei excelente. E ela procurou explicar que não reduzir a explicação, tentar acreditar ao Bolsa Família única e exclusivamente essa razão, né? E que a política de reajuste de salário mínimo teria sido fundamental. Era a política mais importante, porque as outras eram políticas governamentais, ou pelo menos o Bolsa Família é uma política governamental, não é? Uma série de outras políticas sociais. Mas o reajuste do salário mínimo, aumentando o seu poder de compra, movimenta toda a economia e envolve público e privado. E isso que está sendo feito no Brasil hoje é um assassinato a uma expectativa de futuro, não apenas do Nordeste, mas do Brasil como um todo, da grande maioria do seu povo. Um outro fator foram as governanças, né? Porque há 4 décadas atrás o Nordeste era o problema. Uma crise como essa que a política fez eclodir no país, em busca de se derrubar um governo, né? Uma crise como essa teria quebrado em várias partes do Nordeste, se fosse naquela lógica anterior, antiga, daquelas governanças sempre dependentes do poder central, não é? Observe que os melhores superávites, né,
de equilíbrio fiscal, que os economistas gostam muito, né, que o liberalismo gosta muito, mas estão aqui no Nordeste, bem como as melhores governanças. Quem é que tem o maior percentual de estudantes no ensino integral do Brasil? Pernambuco, depois Paraíba, depois Ceará, depois Piauí. Observe que 4 estados do Nordeste concentram praticamente 80%, 85% do percentual de estudantes com ensino integral, que eu reputo como uma política essencial num Brasil de tanta violência e de tanta desesperança para o jovem. É a juventude que está na violência. Então, eu vi e participava de um debate onde uma professora dizia, não, mas aí você retirar o estudante do convívio com a família, não se retira, às vezes não tem nem família, às vezes não tem nem convívio, né? Você tem uma realidade que é preciso recuperar uma defasagem anterior em relação ao ensino, né, proveniente dos longos anos do ensino público, para poder dar a esse jovem no ensino médio a perspectiva e a capacidade de disputar em mercado, essa é a palavra correta, em pé de igualdade com quem vem de uma escola particular, com quem teve uma outra formação. Então, essa é uma política que eu acho fundamental. E o Nordeste sobressai. Aquela polêmica que o presidente da República fez com o governador Paulo Câmara sobre o 13º do Bolsa Família, que é de uma, com todo respeito, mas é de uma idiotice muito grande, você ficar batendo boca, procurar bater boca, desqualificar um governador, isso eu nunca tinha visto, né? Mas desde 2011 a Paraíba paga um abono natalino, desde 2011, com recursos próprios, nós pagamos, né? Depois Pernambuco pagou. Aí depois veio, e só para esse ano, a medida provisória fala só nesse ano, o governo federal. Ou seja, você tem uma série de boa prática de governança que fez com que a população se referenciasse nos governos do Nordeste, repito, dos mais variados partidos, né? E também se referenciasse no governo do presidente Lula, e também do governo da presidenta Dilma, porque apesar de não ter sabido vender, entre aspas, as coisas, mas foi o governo que mais investiu em recursos hídricos, né? Em recursos hídricos, que para nós talvez seja a principal política pública, foi exatamente o governo da presidenta Dilma, com os seus defeitos e acertos, mas isso é uma verdade, compreendeu? E eu penso que isso e muito mais coisas justificam essa posição meio que unitária, uniforme do Nordeste. E governador, todos esses elementos que você acabou de apresentar aqui, facilitaram essa aproximação com vistas à construção do consórcio Nordeste? Eu não tenho a menor dúvida. O Nordeste, culturalmente, né, economicamente, socialmente e culturalmente, o Nordeste tem uma identidade muito forte. E é preciso explorar isso. É preciso compreender que o Caribe está ali, por exemplo, né? Por exemplo, e que todo mundo fala no Caribe, recebe 10 vezes mais turistas que o Brasil inteiro, turistas estrangeiros, né? E o Nordeste é um Caribe com muito mais coisas, com um patrimônio histórico, né? Com serras, com uma geografia que oferece muito mais alternativas e oportunidades, né? O Nordeste tem políticas públicas que podem naturalmente serem utilizadas para que você tenha uma uniformidade da venda, novamente, entre aspas, desse produto Nordeste ou então na melhoria da prestação de serviços públicos. Então, eu penso que essa região ela tem o dever, independentemente de quem quer que seja o presidente, né? Eu acho que o Nordeste precisa extrair mais coisas positivas dessa unidade que ele tem. E é uma unidade extremamente importante para o Brasil. Existe uma consciência da parte do conjunto dos governadores de que o consórcio não deve se restringir apenas a essa, uso também as aspas que você usou, a venda do produto Nordeste, que é necessário uma ênfase nas políticas públicas, uma tentativa de
estabelecer uma relação de complementaridade com aquilo que o governo federal vem retirando em termos de direitos e garantias sociais? Olha, eu deixei o governo há um ano, né? Há um ano atrás, então eu não tive encontro com diversos governadores, troco ideias, né? Eu não posso dar essa resposta em nome deles. Eu posso afirmar aquilo que eu penso. Eu acho que o consórcio, a unidade nordestina, ela tem que ser, antes de mais nada, um instrumento político. Mas não é político partidário, até mesmo porque são vários partidos que aqui existem, né? Mas um instrumento de identidade política ou identidade cultural. Ele não pode ser só um instrumento administrativo. Eu vou comprar aqui livros, vou comprar ali medicamentos e vou diminuir o preço. Eu acho que se perde por si só. Nós temos muito mais coisas em comum do que simplesmente comprar alguma coisa para poder diminuir o preço. Compreendes? E num momento como esse que o Brasil vive, né, de esgarçamento da sua federação, né, de uma esquizofrenia total e absoluta, onde um dia se diz uma coisa, outro dia se diz outra, nós perdemos o ano, mano. Nós perdemos um ano inteiro, que era um ano fundamental para tentar fazer com que o Brasil saísse dessa encalacrada pós-golpe de 2016. Aliás, pós-início do golpe, lá em 2013, 2014, né, que o país começou a derivar e a economia afundou. Então, esse era um ano fundamental. E nós perdemos. E o federalismo foi uma das grandes vítimas. Então, o Nordeste precisa, sim, usar a sua uniformidade para poder complementar algumas coisas. Eu vou ser muito sincero, se eu fosse governador, eu estaria propondo a remontagem do programa Mais Médicos. Destruíram o Mais Médicos. Mas isso já não faz parte do... Mas eu falo com a qualidade, do profissional de medicina cubano. E com a disponibilidade, mais do que com a qualidade, ou seja, com a qualidade e com a disponibilidade. Porque eu ando muito e escuto muito, e vou perguntando muito, eu vou fazendo... E uma das coisas que muito me chamava a atenção era que eu chegava num município pequeno, ou lá no Quilombola, em algum canto eu chegava, e a minha pergunta era, e aí, tem médico? Ah, tem sim, tem. E às vezes encontrava médicos cubanos. E uma das coisas que sempre sem nenhum demérito para nenhum médico, claro, né? Porque você tem isso não é uma questão de nacionalidade, mas é uma questão de formação. E a coisa que mais me chamava a atenção era, não, doutor, é de domingo a domingo. E toca na gente. Isso sempre toca na gente. Né? A busca em ter um contato para poder... Porque você sabe que 60% disso que a gente sente enquanto doença é menos doença e mais outras coisas. Né? E eu acho que você não encontra profissionais no mercado. O mercado brasileiro está aí, os editais que foram colocados posteriormente jamais supriram as necessidades, particularmente na Amazônia, no Nordeste, em alguns setores do Centro-Oeste. Ricardo, você foi responsável, nós falávamos isso no primeiro bloco, sobre a decadência das oligarquias, né, na região Nordeste, e você foi diretamente responsável pela quebra de poder da oligarquia que dominava o cenário paraibano há muito tempo. Quais são as chances dessa oligarquia retornar ao poder potencializada pelo avanço dos partidos, organizações, movimentos de extrema-direita hoje no Brasil? Eu acho que o Brasil está muito confuso, né? O Brasil vive, eu uso o termo, uma espécie de esquizofrenia, porque governado por um governo de ultradireita, né? Governo com arranjos neofascistas, né? Um governo que se mantém a partir da desorganização institucional e também social. Tudo está sendo desorganizado para que tudo seja reclamado no mesmo momento e o governo continue governando. É um governo que rapidamente perdeu uma base muito grande daquilo que tinha nas eleições e hoje conta com um núcleo mais fundamentalista,
de apoio. Então, agora é um governo que traz dentro de si uma contradição muito grande, porque enquanto todos os governos de ultradireita, inclusive o de Trump, né, eles são nacionalistas, o governo do Brasil é o governo mais entreguista da história que esse país já teve. Nenhum outro governo foi tão entreguista. E com uma retórica nacionalista. E com uma retórica nacionalista, ou seja, tem uma esquizofrenia e, ao mesmo tempo, tem uma dificuldade muito grande, né, da população brasileira e talvez um cansaço com a democracia representativa, uma exaustão da democracia representativa, no sentido de compreender isso. As pessoas estão fechadas a perceber, primeiro, erros, né? Assim, até de postura e de avaliações e de opções. E segundo, em alimentar crenças. Isso significa dizer que os aspectos participativos da democracia que estão presentes já na Constituição de 1988 precisam ser impulsionados? Se não forem, haverá o enterro, não diria nem a morte, mas o enterro. Há uma exaustão da democracia representativa. Esse modelo de você dar um cheque em branco para alguém durante 4 anos, esse modelo, ele não responde mais aos novos tempos. Primeiro porque a onda globalizante, né, criou um poder muito maior do que os poderes nacionais, muito maior do que os poderes dos Estados-nação, que é exatamente o sistema financeiro dominando todos. E o sistema financeiro não tem pátria, né? Ele está ali acima, tirando cada vez mais das nações, tirando cada vez mais da economia, né, popular, e esse custo indo para quem produz cada vez mais. E você percebe que isso faz com que cada governante que se elege em qualquer país, ele se elege, sei lá, com 60%, 70%, com 3 meses ele passa a ter 30%, porque ele não tem os instrumentos capazes de fazer as mudanças, principalmente na área da economia. Então, essa exaustão da democracia representativa, ela tem, para ela ser salva, no meu entender, é preciso fazer com que os outros mecanismos de participação da população estejam presentes, não apenas só o voto. Mas para isso seria necessário uma rearticulação, um retorno da ação dos movimentos sociais que hoje no Brasil se encontram, e eu falo de movimentos sociais do campo democrático, né? Se encontram bastante muito fragilizados, né? E perseguidos, acuados pelo atual governo. Eu tenho uma experiência que nasceu muito da ousadia, por exemplo, os orçamentos democráticos, né, participativos, coletivos, eles sempre foram feitos em municípios. Eu fiz em João Pessoa, mas só que quando eu assumi o governo do Estado, naquela conjuntura de você ter um Estado sempre governado por oligarquias, um Estado que funcionava para poucos, um Estado que não tinha ousadia em romper algumas coisas, porque não interessava quem governava, né, eu percebi que eu tinha que acumular poder fora do campo da política institucional. Senão eu estaria derrotado. O governador insistindo nessa questão da crise da democracia representativa. Você tem a sua vida vinculada a partidos políticos do campo democrático popular. Não é? A forma partido encontra-se em crise? Sem dúvida, eu acho que está tudo em crise, inclusive os partidos. Agora, os partidos estão em crise porque eles se acomodaram muito. Nenhum partido fez um processo de ressurgimento, de rediscussão, de renascimento. Eu participei há poucas semanas de um evento do PSB chamado Autorreforma. Nós estamos começando a discutir tudo, desde o programa ao manifesto, que é de 1947, não para negar o socialismo, não para negar a democracia, mas para atualizá-la. Afinal, o mundo em 1947, as relações, por exemplo, do mundo do trabalho, que é a nossa base, a base de existência dos partidos populares, era completamente diferente. Hoje você tem um outro mundo, você tem 15 milhões de trabalhadores uberizados, de aplicativos, com bicicleta, com moto, com isso, com aquilo, ou seja, gente que nunca se encontra, gente que não forma um sindicato, que não sabe o que é e nem sente necessidade de um associativismo. Gente que se parar de produzir um dia porque está doente, não ganha nada. É isso que nós nos transformamos. Nós temos aí
quase 30 milhões de trabalhadores informais no Brasil. Né? E esse mundo do trabalho é preciso ser compreendido. A própria democracia, a exaustão da democracia representativa, é preciso que os partidos remontem, né, particularmente com elementos da democracia participativa, para ressurgir, para dar gás, para dar energia nova ao processo da própria democracia representativa. O PSB está fazendo isso, nós vamos durante 1 ano e meio trabalhar essa temática com texto base para no Congresso do Partido em 2021 ter lá a atualização do manifesto, um novo programa e principalmente a busca de se ter um projeto nacional. Porque a nossa experiência, né, a experiência particularmente dos governos hegemonizados pelo PT, eu acho que faltaram 2 coisas. Uma, e foram os melhores governos que esse país já teve, mas faltaram 2 coisas. Uma era exatamente um projeto nacional, algo que articulasse as coisas. Você sabe que nos melhores anos do Brasil, 2003 a 2013, a participação dos importados na produção industrial passou de 16% para 24%. Isso significa 50%. Você imagina depois, agora de 2013 para 2019, com a quebradeira generalizada, com toda a destruição da competitividade da nossa indústria, né, com tudo isso que aconteceu de uma forma deliberada. É claro que isso aumentou. Né? De 2003 a 2013, o petróleo, numa lógica inversa, por conta do pré-sal, ele aumentou a participação de produção nacional. Agora deve ter, naturalmente, o componente estrangeiro ter avançado muito. Então, essa é uma coisa que eu particularmente acho extremamente, difícil. E o segundo erro do governo? O segundo erro, para mim, né, naturalmente, eu acho que foi não fazer as reformas estruturais. Algumas reformas tinham que ser feitas. Se tinha acúmulo, se tinha força. Reforma política, reforma tributária. Política, por exemplo. A reforma tributária. Hoje o Congresso começa a discutir uma reforma tributária. Você sabe o que é que eles querem? Eles querem tornar os tributos, né, menos burocráticos para que você pague a mesma coisa. Observe. Né? A reforma tributária é a grande discussão desse país. Ou seja, por que é que no Brasil, né, do bolo dos tributos, 49% vem do consumo? Né? Por quê? Se nos países da OCDE a média é 21%. Porque é no consumo que você tira a diferença, porque o trabalhador que tem seu salário, ele consome todo o salário. O rico, ou muito rico, eu falo de 700 mil pessoas apenas, em 200 milhões. O muito rico, ele consome até aqui. Depois ele não consome mais, depois ele roda o dinheiro. Ele ganha na especulação financeira, ele ganha no rentismo. Então, é de uma profunda injustiça no Brasil isso. E nós não podemos ter na reforma tributária a mesma alienação das pessoas que nós tivemos na reforma da Previdência. Né? Por exemplo, na reforma trabalhista, por exemplo, é preciso que os partidos... verdade, contra-reformas, né? As contra-reformas, exatamente. É preciso que os partidos transformem num bom português, num português popular, isso que está sendo discutido. Porque senão nós vamos perder, e vamos perder tudo, principalmente perder o acompanhamento da população a um tema tão fundamental. Então, a reforma tributária, ela tem que incluir, ela deve incluir no debate, e a população precisa perceber isso como é essencial para o presente e para o futuro. Primeiro, a diminuição desses impostos no consumo. Segundo, a ampliação dos impostos nas grandes fortunas, nos lucros, nos dividendos. Ou seja, essa parte, e nós temos uma proposta no Congresso, assinada pelos partidos de oposição, que diz claramente, a grande maioria, muito maior do que hoje, estará isenta. Uma parte menor do que essa pagará a mesma coisa. E 700 mil brasileiros, apenas 700 mil. Creme de la creme, a nata, pagará mais, porque precisa pagar mais. E aí é que nós vamos ver se esse pessoal que hoje fala em desigualdade econômica, porque está todo mundo falando hoje, né? Virou
um consenso nacional de Pécio Arida, de todo mundo, a desigualdade econômica. Nós vamos ver na prática quem é que vai se alinhar com qual proposta. São duas propostas. Ricardo, quais são as perspectivas em relação ao ano de 2020? E eu começaria fazendo referência ao discurso do ex-presidente Lula, quando, num determinado momento, ele diz que o PT precisa lançar candidatos em todos os municípios. Esse foi um ato correto da parte de um presidente que teria tudo e tem todas as possibilidades de se apresentar como uma personalidade política de união nacional? Olha, no meu entender, não. Né? Eu reputo em Lula, eu considero o presidente Lula a maior personalidade política popular que esse país já produziu. Né? Lula consegue ter um insight, né? uma compreensão de mundo que não vem da academia, mas vem da vivência, vem dos embates, vem do movimento sindical, e é um grande conciliador, diferentemente do que tentam pintar. O Lula, na verdade, é um grande conciliador. Desde os tempos do sindicato. Desde o tempo dos sindicatos, e conciliou tanto no governo que acreditou que todos poderiam ter o mesmo ideal, e isso não existe nem aqui, nem em canto nenhum do mundo. Os interesses são diferentes, e é preciso você identificá-los e ter o seu interesse, né, a sua condução, para que haja uma convergência. Eu penso dessa forma. E acho que Lula, preso com um projeto fajuto, com um processo, fajuto, montado, né, você já tinha o resultado antes de se fazer o processo. O resultado era tirar o Lula de um processo eleitoral, porque se não tirasse, é claro que essa solução ultraliberal não conseguiria ser colocada no país. Então, ele teve que ser preso, 580 dias, sai, é claro, com uma pessoa com lucidez impressionante, e sai, no meu entender, com a condição de ser uma espécie de Mandela, de ser uma pessoa claramente acima das disputas locais para convergir o campo democrático, não só do Brasil, mas do mundo. Eu achava que o que o presidente Lula devia ter feito logo que saía era dizer que em março aqui no Brasil teríamos um encontro das personalidades que lutam pela democracia no mundo, um Pedro Sanches, um representante da geringonça portuguesa, um Bernie Sanders, ou seja, juntar esse povo para que a gente pudesse discutir isso que a gente está tentando aqui num outro nível, sobre democracia. Né? E por que o mundo está tão conflagrado dessa forma? Eu achava que era isso que ele devia ter feito. É claro que cada um sabe o que faz, mas também cada um tem um direito a opinar. E eu estou fazendo isso. Eu acho que foi infeliz a declaração colocando o PT como apenas como receptáculo de apoios. Né? Uma fala que reforça a crítica que tanto é feita pelos outros partidos do campo democrático, do hegemonismo do Partido dos Trabalhadores. Claro, reforça e, ao mesmo tempo, não corresponde à realidade. Porque o PT não tem mais força para fazer isso. Não é? Isso é uma constatação. Eu tenho vários amigos e companheiros petistas que, conversando comigo, claramente disseram isso. Não se tem mais força, ninguém tem força para fazer isso no Brasil. Absolutamente ninguém. Né? Então, se aquilo era um discurso para dentro, no meu entender, deveria ter sido feito por outra pessoa. E não por essa personalidade que deve pairar acima dos partidos. A gente pode pegar como exemplo, quer dizer, quando o Lula fez o discurso no Sindicato dos Metalúrgicos, ao seu lado direito se encontrava Marcelo Freixo. Né? Então, é um discurso contraditório à medida em que Freixo pode representar uma candidatura de aglutinação de todos esses partidos do campo das esquerdas. E o PT quer lançar a Benedita. Se lançar a Benedita, se o PDT lançar a Marta, perdão, e se naturalmente o Freixo sai,
é bem provável que a esquerda, que a centro-esquerda fique fora do segundo turno, porque você teria um Eduardo Paes e um Crivella no segundo turno. Fora o candidato assim indicado pelo atual governador. Pelo atual governador, ou seja, aquela parte mais histriônica mais raivosa da política. Ou seja, é preciso pensar, é preciso se despir de alguns quereres mais, sabe, mais próximos e perceber a realidade que nós estamos vivendo. O Rio de Janeiro, você falou no Rio de Janeiro, é fundamental para o país. O que está sendo feito no Rio de Janeiro é um desmonte, é de uma violência, é de uma crueldade terrível. O Rio de Janeiro, assim, ele foi desmontado. Eu fui recentemente no Rio e eu via, você percebe isso, o Galeão às moscas. O Galeão às moscas. O Rio não tem um voo para o exterior saindo direto de lá. Sai de lá e passa para São Paulo. Ou seja, a nossa capital cultural, a ex-capital da República, ficou nisso e ficou dessa forma por conta da política. E hoje você tem um povo acuado nas favelas, perseguido nas favelas, e isso parece que está passando para São Paulo também. O exemplo maior da atuação do braço penal, do fortalecimento do braço penal do Estado, né? Sem dúvida, sem dúvida. E, ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro é consolidado isso, o controle das milícias. Ou seja, é algo completamente fora do Estado de Direito. Então, recuperar isso é fundamental. Agora, como recuperar com a representação política que o Rio tem hoje? É por isso que a unidade do campo democrático, a unidade do campo da centro-esquerda é fundamental. É fundamental em Recife, né? Que é um desafio enorme. É fundamental em várias e várias grandes cidades brasileiras, eu penso. E os partidos têm que compreender, têm que ter maturidade para esse tempo que nós estamos vivendo. Não adianta blefar, não adianta posar de super alguma coisa e, na prática, não ter isso, porque a derrota será contundente. Né? Eu tenho dito, tenho alertado, não só dentro do partido, mas também em algumas reuniões, que nós estamos completamente desorganizados para 2020. É preciso reorganizar, porque... É uma discussão que não pode ser feita no âmbito municipal. É verdade, tem que ser feito no âmbito nacional. Se deixar a lógica municipal Sem imperar, dúvida, os riscos dessa fragmentação são enormes. Grandes. Tem que ser discussão nacional, eu concordo inteiramente com isso. Né? E percebo que os canhões que atuaram em 2018, né, a mentira disparada eletronicamente, tecnologicamente, quer dizer, a mentira, as fake news, né, e o discurso da violência continuam intactos. É o mesmo discurso. Então, a ultradireita vai levar para os municípios o mesmo discurso. E nós ainda estamos discutindo se somos mais do que os outros, se a gente tem como controlar o Brasil. E não é assim que se faz. Os partidos têm que ter maturidade. Eu acho que criar um conselho nacional, um comitê nacional, onde for possível, se faz composição. Se em algum momento, em alguma cidade não for possível, paciência. Mas você não pode destroçar o país numa corrida, no meu entender, irresponsável, para saber quem do campo da centro-esquerda vai eleger mais, até mesmo porque esse resultado é muito imprevisível. Ricardo, Ciro Gomes é uma carta fora do baralho dessa tentativa de concertação do campo de centro-esquerda? Eu acho que o PDT tem que estar dentro. Né? Não sei se Ciro quer. Aliás, eu não sei muita coisa do Ciro. Eu acho Ciro uma pessoa indiscutivelmente muito preparada, tem conhecimento sobre o Brasil, tem conhecimento sobre os nossos problemas, coloca algumas questões que vão muito além do que qualquer um outro partido coloca, particularmente o PT. Né? Se você for pegar o programa apresentado por Ciro em 2018, ele avança muito mais em algumas questões, né, do que o próprio PT avançou, não apenas no governo, mas também no programa. Né? A constatação dessa concentração de riqueza, né, o olhar sobre o sistema financeiro. Agora, política não é só isso. Né? Política não é só uma tese acadêmica.
Política requer equilíbrio, requer construções, requer reconhecimentos. Nenhum candidato de centro-esquerda no país vai se afirmar, né, atacando uma base social que não é de um partido, mas é uma base que se identifica com o presidente Lula. Isso é indiscutível. Se você for lá em São João do Egito, São José do Egito, né, está lá, basta conversar, as pessoas reconhecem isso por vários motivos, e verdadeiros, né? Não é possível você estabelecer uma linha, né, onde o mal está ali. Que é isso que a direita tem feito e que, às vezes, Ciro Gomes também tem feito, né? O mal está ali, então vamos ali reforçar a criminalização daquele mal. Foi essa criminalização da política e de partidos que jogou o Brasil nessa vala, né, terrível que nós estamos presenciando. Nesse início de 2020, o PSB se encontra mais próximo da construção de uma aliança com o PT ou da construção de uma aliança com o PDT? Eu tenho defendido dentro do partido que ele faça todas as alianças possíveis e necessárias para formatar um campo. Discordo de alguns companheiros que ficam medindo respostas com o PT quer ser hegemonista e a resposta disso é negar a existência do PT. Isso é um erro. Não se nega a existência de um partido como o PT. O PT é responsável por vários avanços dentro desse país, por uma articulação em um tempo passado importante dos movimentos sociais, não é? Só que a base que de onde o PT nasceu, que era trabalho e associativismo, esse associativismo a partir dos tentáculos da Igreja Católica, as suas comunidades de base, né, e o trabalho com o movimento sindical, essas duas bases foram profundamente modificadas, que eram as bases dos demais partidos de esquerda, profundamente modificadas. O trabalho, a gente já conversou sobre isso, quer dizer, ele teve transformações profundas, né? A precarização do trabalho veio com uma forma intensa e esse associativismo, que era representado pela Igreja Católica, foi, sem entrar no mérito religioso, eu não discuto isso, mas foi substituído pelo individualismo da Igreja neopentecostal. Então, isso muda, por algum momento na nossa história, muda a percepção. E é preciso ter outros instrumentos. Os partidos de centro-esquerda não podem continuar ignorando a tecnologia da comunicação. É preciso ter uma capilarização maior. Senão vão ficar sendo vítimas da mesma política criminosa dos fake news. Ricardo, continuando ainda nessas expectativas em relação ao ano de 2020, nós falamos aqui que a extrema-direita saiu da caixa, saiu do armário, né? E talvez essa seja uma das maiores expressões da crise da democracia representativa e da ocupação de um espaço de participação. Como é que pode ser feito para esses setores voltarem para as suas caixas, voltarem para o seu armário, ou pelo menos serem bloqueados na sua atuação política? Eu penso, Marco, que a extrema-direita, no Brasil, ela é confundida, ou as pessoas expressam o sentimento de ser de ultradireita como sendo violentos. Observe, tudo gira ao redor da violência. É a bala, é a liberação, você vai resolver o problema da segurança andando armado. Quer dizer, o que é uma balela, né? Eu governei um estado, a Paraíba, que foi o único estado do Brasil que durante 8 anos seguidos, inclusive esse ano, decorrente exatamente dos 7 anteriores, teve redução do número de homicídios ano após ano. Foi o único. Nenhum estado teve 8 anos seguidos de redução do número de homicídios. Nós temos uma redução consolidada, mas feita com inteligência, com planejamento, com territorialização, com política pública, né? E o discurso predominante do Brasil vamos resolver isso matando, atirando, e esse matando e atirando é direcionado aos pobres, aos negros, aos que moram em comunidades, em aglomerados subnormais, em favelas. Ou seja, é algo que é preciso perceber que não é a direita liberal que
que têm esse pensamento. Só que você não tem gente com a capacidade de disputar o que significa isso. Você não tem gente com a vontade, né, de disputar no xadrez político. Então, ganharam o governo, fazem um governo que é um governo de profunda confusão ideológica, administrativa, organizacional. É um governo da antipolítica, inclusive da antipolítica social. Nenhum ministério funciona. Mas vem conseguindo aprovar essas contrarreformas que correm o risco concreto de transformar o Brasil numa terra arrasada, né? Porque o Congresso, sinceramente, no campo da política é o que existe de pior. Essa é a grande questão. A gente não dá valor à nossa escolha proporcional. A população não dá valor. Se você fizer uma pesquisa, sabe, 60% ou 70% não sabem quem votou para deputado estadual e para deputado federal. Isso é muito grave. Aí você dá um cheque em branco para que a política, que na eleição era feita daqui para baixo, do parlamentar para o povo, passa a ser feita do parlamentar para a casta de interesses que se sobrepõe ao Congresso. E o Congresso hoje, nós falamos das oligarquias que foram derrotadas, né? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal são presididos por um deputado e um senador do DEM, né? Do antigo PFL, que tem suas origens no PDS. Essa não seria a vingança desses setores? Eu acho que expressa a correlação de forças interna, né? São dois membros do dito Centrão, não é? Que têm uma experiência parlamentar, mas que tiveram uma grande influência de uma base que foi eleita nessa esteira do discurso radicaloide, da violência, do falso moralismo. Enfim, o Brasil teve um tema único nas eleições, que foi exatamente isso. Não é? Ou seja, e essa base, que é a bancada da Bíblia, a bancada da bala, a bancada sabe, são bancadas identificadas com seus interesses. O que está acontecendo na Amazônia está acontecendo porque você tem uma pressão aqui, né, utilizada pelo presidente para substituir a floresta por pasto. Não tem coisa mais ignorante do que isso. Isso é de uma ignorância, isso é um crime. Né? Ricardo, há pouco tempo, Pedro Abrumovay escreveu um artigo bastante interessante, pegando como exemplo o ato de se cozinhar um sapo, para falar do processo de progressiva ofensiva autoritária no Brasil. Dizendo que se você coloca um sapo numa panela fervendo, o sapo pula. Mas se você coloca o sapo numa panela fria e vai esquentando aos poucos, ele suporta até o momento em que ele morre. E ele tentando comparar isso com a restrição à democracia, o avanço do autoritarismo no Brasil, que não seguiria mais aqueles casos clássicos do golpe militar, né, da saída dos tanques às ruas, mas a cada dia nós convivemos, nós presenciamos atos que vão representando isso, né? O fogo que vai aos poucos sendo elevado. Nós vivemos ainda no Estado de Direito Democrático ou ainda não nos demos conta de que alguma coisa diferente já se encontra entre nós? Alguma coisa diferente já se encontra entre nós, sem dúvida nenhuma. Né? A atuação de setores do judiciário, né? Que o STF agora tenta, no mínimo, reorganizar. E, no meu entender, tem que ter um ritmo maior, porque o avanço desses setores... Eu falo do sistema judiciário, do Ministério Público, né, as coisas que estão aparecendo em relação à República de Curitiba, do Ministério Público, são muito graves. Ninguém pode conviver com aquilo. Nenhum país democrático no mundo conviveria com um juiz como Sérgio Moro, que deixa de ser juiz, influencia a campanha e já estava conversado para ser ministro. Isso é algo que, quando você conta isso em qualquer país, eu tive recentemente pela Europa, conversando com partidos e com fundações e fazendo algumas palestras, é como se fosse uma piada.
Compreendeu? Isso é impossível de ocorrer dentro de um Estado normalizado enquanto um Estado democrático de direito. Além disso, esse combustível da desagregação social, do discurso violento, está vindo de dentro das pessoas. As pessoas foram estimuladas a isso. Talvez a neurociência daqui a algum tempo justifique, explique, né, esse surto, essa catarse que ocorre, não só no Brasil, mas no mundo, né? Mas no Brasil isso foi muito expressivo. Eu acho que foi o grande laboratório que foi utilizado de um país enorme, né, com a economia grande, em um país desigual para poder retirá-lo. Agora, o mundo é feito, a dialética é essa, a dialética continua a existir, ainda bem, são ações e reações. Né? Você olha para a América tem uma reação. Né? Nunca, eu vou chamar centro-esquerda, porque os Estados Unidos têm uma... Né? Mas nunca a centro-esquerda foi tão forte nos Estados Unidos. Nunca propostas de taxação dos mais ricos tiveram tanta aceitação popular. Não é? Se você olhar para a Bolívia, foi necessário um golpe clássico, feito primeiro pelas polícias e pelas milícias, que lá também né? E depois o exército entrando. O discurso religioso também. O discurso religioso, né? Ou seja, no Equador, o presidente teve que voltar atrás com um tarifaço que deu, seguindo as regras, as exigências do ultraliberalismo dos Estados Unidos, mas voltou atrás, houve uma reação muito grande. Né? A Venezuela, com todos os seus defeitos, eu não morro de amores pela Venezuela, não vejo, tu compreendeu? Agora, o cara foi eleito, o cara ganhou uma eleição, e não cabe a nenhum país tentar interferir, não cabe a nenhum país fazer bloqueio para sufocar, né, uma população como um todo, mas mesmo assim não conseguem derrubar. A Argentina, você teve uma vitória expressiva de Alberto Fernandes, de Cristina Kirchner, né? No Chile você tem uma ebulição, uma convulsão social. Uma convulsão social, né? Onde até os governos de esquerda não conseguiram desconstruir a estrutura montada por Pinochet, pela ditadura militar. E esse foi um erro, né? E hoje estão sendo profundamente questionados. E no Uruguai, depois de 15 anos de um governo de frente ampla, um governo que fez coisas extraordinárias, não só no campo da economia, mas no campo dos costumes. No campo dos costumes, que a esquerda discursa muito sobre os costumes quando está na oposição, mas quando está na situação, né, se deixa remar pela dita maioria conservadora. Mas no Uruguai se fez muito isso, O Uruguai é um país que atravessou todos esses anos crescendo, com pleno emprego, né? E ao mesmo tempo com mudanças estruturais. E uma vitória apertada do centro-direita, né? E uma vitória apertada, você teve o surgimento da ultradireita com 9%, né? Ou seja, esse é um continente em disputa e é preciso que o Brasil, mais do que nunca, de uma forma organizada, entre nessa disputa. Não adianta nada fazer a disputa com a barbárie. Não adianta nada achar que sair quebrando a coisa aqui ou acolá vai resolver alguma coisa, porque vai dar apenas pano para as mangas, para a reação, né, geralmente violenta, que quem está no governo hoje planeja a todo momento com aquela garantia da lei e da ordem, a GLO. Não é? Então, é preciso uma reorganização de baixo para cima, é preciso que os partidos saiam de dentro do Congresso, venham para perto do povo, é preciso acalentar as pessoas estão se sentindo, Marco, deixadas. Né? Isso na política é fatal, porque se ela não tem com quem dialogar, se ela não tem algo que ela possa ouvir e se convencer, ela vai procurar qualquer saída messiânica. Não é? E esse é o momento que o espectro político, né, da centro-esquerda não tem capacidade de oferecer nenhuma saída messiânica, e nem deveria. Né? Mas essa questão aí, dessa disputa no Brasil, desorganizada até hoje, e na América já bem mais organizada, é uma disputa que interessa ao mundo. Né? É uma disputa que o mundo vê com olhos abertos, porque o surgimento da ultradireita, com outra formulação, mas com uma xenofobia muito grande,
né? Ele tá acontecendo da Alemanha para o Vox na Espanha, que teve um resultado muito maior do que eles esperavam, né? Mas, ao mesmo tempo, você teve mais uma vitória do Partido Socialista e da Aliança, da coligação em Portugal. Previsões nesse Brasil de hoje são previsões muito difíceis, né? Eu posso falar sobre aquilo que eu gostaria que acontecesse, né? Eu sei que você tem um polo consolidado, que não é majoritário, mas é consolidado, e um polo aguerrido, que é esse polo formado por essas denominações que estão situadas no âmbito mais conservador, mais reacionário, que alimentam essa violência constante que o Brasil está vivendo. Esse polo vai estar lá junto, né? Esse polo vai dialogar, aliás, vai partir para uma eleição, vamos dizer assim, com seus 15%, 20%, né? Por outro lado, você tem uma desorganização muito grande do campo opositor da centro-esquerda. Se nós não conseguirmos avançar daqui para março, com a devida maturidade que o tema e a realidade requer, eu penso que nós teremos muitos problemas. E, ao mesmo tempo, a grande incógnita é o que pode acontecer com a população como um todo. Porque você tem uma fragilização das nossas organizações sociais, né? O movimento social está profundamente fragilizado, está sendo caçado, né? Em todos os recantos. Você viu o que aconteceu no Pará com a prisão de 5 ambientalistas, que foi algo que levou, inclusive, um empresário do porte do Lehman, que tem a Fundação Lehman, que trabalha com o terceiro setor, a romper com o governo, através de uma nota. Ou seja, o Brasil, né, é algo que pode acontecer de tudo e até nada, né? Mas eu tenho muito medo, muito receio, né, das explosões decorrentes da falta de civilidade do governo federal, né, que acho que aposta nisso, claramente aposta no surto autoritário, claramente aposta num confronto para poder sair com soluções autoritárias. O STF escutar um deputado como o Flávio, como o Eduardo, né? Eu sempre confundo, não sei o que é senador, o que é o deputado, eu sei que o deputado falar em AI-5, né? E depois o ministro da Economia falar em AI-5. Ora, isso é um crime contra o Estado democrático. É crime, não há, né? Isso é uma espécie de cláusula pétrea. Não há essa capacidade. Você tem que punir. E como é que essas pessoas continuam, uma a ser deputado e outra a ser ministro? Ou seja, é a normalização do absurdo. É a história do sapo. Ele está normalizado com a água que vai esquentando lentamente. É a normalização que estão aplicando. Então, eu falo do AI-5, o outro lá fala, que é um recado para os empresários, né? O outro fala, e daqui a pouco todo mundo acha normal. Se banaliza o discurso. Se banaliza o discurso. Então, o STF me parece que precisa agir nisso. Não é em função de partido A, B ou C, não, mas é em função do resgate, da preservação do regime democrático. Ricardo, muito obrigado. Obrigado, querido. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre às terças, às 9h30 da noite, com reapresentação aos domingos, às 7 horas da noite. Até lá.